Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Oh, glória. Eu não sei onde eu vou começar, mas Deus sabe. Aleluia. Então, vocês são bonitas hoje. Amém. Aleluia. Então, eu estou contente que meu filho e sua esposa estão conosco. Contente que Doug Jones, que era meu professor, está aqui conosco. E graças a Deus pela unção que nós temos aqui no Brasil. Aleluia. Amém. Então, tem muito assunto que posso falar, mas vamos abrir em 1 Coríntios 5. Não, 1 Coríntios 11. E hoje nem é o dia da ceia do Senhor. Mas nós temos que entender algumas coisas sobre a ceia do Senhor que pode causar problemas para nós. Nós tínhamos pessoas morrendo aqui, até ministros, e pessoas querem saber por que tantas pessoas estão morrendo. Tem a resposta, irmão. Às vezes não gostamos, mas a resposta está na Bíblia. Você acha que pode viver qualquer jeito, irmão? Você está errado. Você não pode viver qualquer jeito. Não pode tratar outros irmãos em qualquer jeito, irmão. Porque se ele é nascido de novo, mesmo que ele não concorde conosco, ele é nosso irmão. Então, em 1 Coríntios 11, você precisa ler todo aquele para entender como Doug falou ontem à noite, alguns bêbados na ceia do Senhor. Os pobres não tinham comida para comer porque eles estavam tratando a ceia do Senhor como uma refeição comum. E a ceia do Senhor não é refeição comum. Ele fala aqui que cada vez que nós fazemos isso, faça em memória de mim. Se você não está tomando a ceia do Senhor em memória do que Jesus Cristo fez para você na cruz do Calvário, a ressurreição dele, você está tratando como comum, uma coisa comum. Mas isso não é uma coisa comum. É uma coisa que nós temos que tratar como é o que Jesus fala aqui, o que Paulo falou, o Jesus ensinou para Paulo como tomar a ceia do Senhor. Então nós tínhamos profeta que morreu com 50 e poucos anos. Ele disse que era pastor, mas realmente era evangelista. Morreu com 50 e poucos anos. Isso não é normal, irmão. Em Salmos, fala que nossa idade pode ser 70 até 80 anos, dependendo de nossa força. Mas, irmãos, se você estudar
ele estava falando com Israel quando ele falou isso, outra aliança, mas nós podemos viver até 100 anos se quiser. A Bíblia diz que ele vai nos satisfazer com longa vida. E Deus disse: eu vou cumprir seus dias como Ele quer. Mas se você viver em contato com Deus e fazendo o que Ele quer, você não vai errar e vai viver uma vida longa. Amém. Eu ouvi Kenneth Hagin ensinando sobre isso, 1981, 82. Ele estava, e você pode comprar o livro de oração dele e ouvir essa história. Ele disse que lá no Alabama, eles têm costume de, se alguém morrer ou alguém está doente, tem alguém que vem e senta junto com eles a noite inteira. Eu já sentei na sala de alguém morto muitas vezes, tremendo de susto. Mas eu gostei da comida que eles teve e tudo isso. Gostei de sair e fumar à vontade, porque estava fazendo isso. Mas nós sentamos com os mortos. Nós sentamos com os doentes. Então Kenneth Hagin estava sentando no quarto da vovó dele, e ela perto de 90 anos, ou uma coisa assim. Pode ler isso no livro dele. Eu ouvi ele quando eu estava estudando lá e esqueci depois. E ele falou que estava lá dentro do quarto com a vovó. E ele disse: eu tinha minha Bíblia, tinha livros e estudando a palavra de Deus. E ele disse: eu comecei a ficar inquieto sobre a vovó. Eu gostaria de saber, ele disse, se ela tiver problemas ou alguma coisa, se ela está quase morrendo sem arrepender, ou uma coisa que ela fez errado. Ele disse: eu vou. Ele começou a orar e dizer: Senhor, eu gostaria você acordar vovó para mim falar com ela. Eu gostaria de saber se tiver uma coisa que ela não arrependeu, porque ela estava no coma. E ele na cadeira de balança lá, lendo e orando, e ele disse: Senhor, acorda ela, para me falar com ela. Ele ouviu uma voz dizer: por que você não pede perdão para ela? E ele disse: eu pulei, joguei meus livros e Bíblia embaixo da cama dela. Quem falou comigo? Ele disse. Foi nos outros quartos para ver se alguém lá saiu e falou com ele. Então ele acalmou, sentou de novo, colheu as Bíblias e os livros que ele estava lendo. E disse que sentou de novo, querendo ler, querendo fazer uma coisa útil. E ele disse: eu fiquei inquieto e eu comecei a orar de novo. Pai, eu gostaria você acordar a vovó para me falar com ela. Eu gostaria de saber a situação dela. A voz falou: por que você não me pede perdão por ela?
Pulou de novo. As Bíblias e todos os livros foram embaixo da cama. E, irmãos, eu tinha esquecido isso. Então ele acalmou de novo e sentou. Sentou, querendo orar de novo. Mas ele disse, fiquei inquieto e eu queria... E eu falei, pai, por que você não acorda ela para me falar com ela antes que ela morrer? Eu quero saber se ela pecou e não pediu perdão ou uma coisa assim. E a voz falou de novo, por que você não pede perdão por ela? Porque está escrito na minha Bíblia. 95% aqui não sabe que fala isso. Leu e pula porque não entende. Não fique lá para entender o que ele falou. E eu aprendi do que a Bíblia fala, é Deus falando conosco. Amém? Então, eu fui ensinado que homem não pode pedir perdão para ninguém, só a si mesmo. Eu fui ensinado assim. Mas o Espírito de Deus falou com Kenneth Hagin, por que você não pede perdão para ela? Ela na coma não podia falar, não podia pedir nada. Mas ela com 90 anos, ele abriu a Bíblia e leu exatamente o que o Espírito falou com ele. E ele pediu perdão para ela. E Deus deu perdão para ela e deu vida para ela. A vida de Cristo voltou para ela. Se ela tivesse feito uma coisa errada. Às vezes pessoas morrem e nós não sabemos a condição deles. Então ele disse aqui, então, vamos falar. Eu já tinha esquecido isso para muitos anos. Não preguei isso aqui no Brasil, eu conheci, mas não preguei aqui. E um dos nossos profetas, Gilson, ficou doente. Ele teve um tumor aqui na barriga. Eles fizeram cirurgia, tiraram tudo. E eu não sei, disse que um remédio que ele deveria tomar, que não tomou. Mas eu não sei. Mas ele ficou doente. Vocês sabem tanto quanto eu que ele ficou no hospital muitas semanas, sofrendo. E eu falando, Senhor, por que ele está sofrendo tanto? Ele sabe o que sua palavra fala. Mas não respondeu. Muitas vezes nós devemos saber a resposta quando pedimos a resposta. Ele ficou semanas no hospital sofrendo e piorando, e piorando, e piorando. E eu orando. Outras pessoas orando. Todo o Brasil está orando para mim. Eu não posso morrer se quiser. Porque as pessoas estão orando para mim. Não vou morrer. Não vou morrer, irmão. Mas eu vou viver. Eu vou declarar o serviço e a obra do Senhor até que Ele venha para mim. Aleluia. Então, nós fomos para o centro da conferência de ministros.
E Gilson ainda no hospital, sofrendo demais todo dia. E o irmão de Marconde falou comigo, Aristides falou comigo na café de manhã, no sábado, em São Paulo, Atibaia. Ele disse, pastor, por que nós não temos um clamor forte para Gilson? Eu nem sabia o que era clamor. Ele disse, não, isso é orando forte para ele. E vamos fazer isso antes do culto começa hoje. Eu falei, podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Eu falei, mas deixe-me comer, deixe-me trocar roupa e eu volto aqui e a gente vai orar. Pessoas falam, reza forte, hein? Então, eu fui para apartamento, troquei roupa e voltei. E quando eu cheguei na porta do prédio onde estávamos tendo cultos, o espírito de oração veio sobre mim. Se você não sabe o que é espírito de oração, tem que começar a crer que esse espírito vem sobre você para interceder para outras pessoas, para ficar no lugar de outras pessoas. E muitas vezes eu começo a gemir e chorando e falando em outras línguas. Isso é oração pelo Espírito, irmãos. E todo crente tem que buscar entrar nisso. Eu entrei a primeira vez, eu estava na igreja metodista e nunca vi esse tipo de oração feito, mas irmão Hagin estava ensinando aquela conferência de oração. Ele disse, vamos, todos os alunos, vamos dobrar joelho e vamos orar. Eu não entendia errado, irmão. Muitas vezes eu orei chorando. Normalmente para mim era o Espírito me ajudando. Então quando eu entrei na porta, lado direito do prédio lá, Espírito de oração chegou sobre mim assim. Eu sentei na frente assim, gemendo, chorando e orando em línguas, mas orando mais em línguas do que gemendo. Eu sei o que é gemendo. Eu fiz isso pouco antes de irmão Hagin morreu. Lá no Rema eu entrei naquele espírito de oração. Caí na rua lá, orando, suando, lutando, irmãos. É como mulher dando luz para a criança. Mas quando cheguei lá e sentei, aquele espírito de oração pegou em mim. E enquanto eu estava orando, eu me ouvi falando, Pai, dá vida para ele e perdão. Anos que eu não pensei sobre isso. Mas eu ouvi Kenneth Hagin ensinando essas coisas. E para mim era esquisito. Porque nossa igreja não acreditou nessas coisas. Mas ouvi eu mesmo pedindo perdão para Gilson e pedindo vida para ele. É exatamente o que a Bíblia fala. E a paz e a alegria chegou. Eu sabia que a resposta já chegou. Mas eu acho que Gilson desistiu. Quando você está sofrendo com tanta dor, tanto sofrimento, às vezes é difícil
colocar sua fé em ordem. Então ele desistiu e já está no céu. Ele foi com vida, irmão. Ele foi perdoado. Porque quando você orar pelo Espírito, você está orando correto. Aleluia. Então, aqui, pessoas querem saber por que tantas pessoas estão morrendo. Ouvi Scott Webb ele falou que às vezes você vai sofrer porque você está no ministério. Mas, irmãos, isso está falando sobre perseguição. Todos nós vamos sofrer se vivermos para Cristo. Mas isso é perseguição. Se seguir Jesus Cristo, você será perseguido. Não pense que a minha fé vai me prevenir isso. Não, não vai não. Eu posso dizer, tem vezes que sua fé não te protege. Quando você lava seu cabelo e anda no frio, você está violando leis naturais e sua fé não funciona, irmão. Eu lembro uma vez, eu fui para pescar lá em Alabama. Eu e Jan chegamos para visitar os conhecidos, nossa família, e eu gosto de pescar, mais do que um gato. Eu, amigo meu lá, Dan Stevens, você conhece Dennis, fomos em dezembro para pescar. Pegando peixe à vontade, mas chovendo e cuspindo neve. E eu estava lá, abusando leis naturais, fiquei molhado, fiquei frio, peguei gripe forte. Deus falou comigo, quando você arrepender, pode receber cura. E eu e Jen, no próximo dia, viajando para Brasil. Irmãos, no avião, 8h30, 9 horas, sofrendo com gripe forte, não é diversão. Como eu falo, Senhor, me ajuda com isso, eu faço o próximo sozinho. Me tira dessa. Me tira dessa e eu saio da outra sozinho. Mas nunca mais chegou gripe para a minha vida. Por quê? Abusando leis naturais, você está desativando sua fé. Minha fé vai me fortalecer. Não, você vai enfraquecer, vai pegar gripe forte e Deus vai te perdoar se você pedir perdão. Amém. Não podemos violar leis naturais e pensar que sua fé vai te guardar. Eu aprendi isso em Tulsa. Aleluia. Mas, então, Gilson morreu, 50 e poucos anos. E pessoas querem saber por quê. Eu não sou Deus, irmão. E Kenneth Hagin, uma vez, a irmã dele morreu. Antes do tempo também, cedo na vida. E Kenneth Hagin perguntou, por que minha irmã morreu? Ele disse, isso não é da sua conta. Ele disse, nem me pergunta. E eu não vou revelar para você até seu negócio.
Ele disse: nem me pergunta porque alguém morreu, porque é entre eu e ela. Não é da sua conta. Diga: não é da minha conta. Então eu não vou mexer. Amém? Eu acho que Doug pode confirmar o que eu estou falando. Eu não esqueci o que ele falou. Então, eu não pergunto por que pessoas morreram, mas eu estava perguntando por que não está sendo curado. Mas ele morreu. Aqui na igreja de pastor Gerson, uma mulher morreu dançando em espírito. Mas por que ela morreu? Problemas, irmãos. Tem coisas que você pode fazer que vai trazer morte em vez de cura. Ou está ficando quieto agora? Como Kenneth Hagin disse, você já foi para casa ou está aqui ainda? Fique quieto quando está falando conosco. Então, aqui em 1 Coríntios 11, quando você vai tomar a ceia do Senhor, tenha certeza que sua vida está em ordem. Ele disse aqui, começando com o versículo 23, 11, 23, Paulo recebeu a revelação da ceia do Senhor antes de conhecer Jesus como nós conhecemos. Ele disse: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo que dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando você toma a ceia do Senhor, o único motivo, irmão, é estar em memória de Jesus. Não é porque é uma refeição que você vai tomar. E os ricos ficando bêbados, como o irmão Doug falou. Pessoas na ceia do Senhor bebendo e ficando bêbados. Você está indignamente tomando a ceia do Senhor, tratando como uma coisa natural. Não é natural. Diga: a ceia do Senhor não é natural. Está feito em memória de Jesus. Se Ele não fez nada para você, não faça. Mas Ele fez muito para mim, irmão. A ceia do Senhor é sério. E tem igrejas que têm comunhão fechada. Não deixa outras igrejas fazer a ceia com eles. Mas nós somos irmãos. Não pode fechar a ceia do Senhor de outros irmãos. Não pode fechar a comunhão que nós temos em Cristo, irmão. Não podemos. Não importa se você é batista ou Assembleia de Deus ou Verbo da Vida. Você é do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então a cabeça tem poder, mas o corpo tem poder também. Aleluia. Então ele disse aqui: por semelhante modo, depois de haver ceado, toma também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança,
no meu sangue, fazei isso em todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse é o motivo que você toma a ceia do Senhor. Não porque é religioso. É uma coisa que eu vejo com um brasileiro, quando é a noite da ceia do Senhor, enche a igreja. Conta, quando você volta para a sua igreja, começa a contar quantos estão lá na ceia do Senhor. Lotado. Mas próximo domingo, metade. Só vem para tomar a ceia do Senhor, e irmãos, isso é tomando indignamente também. O que é o resultado de tomar a ceia do Senhor indignamente? Muitas vezes morte. E se você está aqui, pastor, mas verdadeiramente tem chamada de outra, e você está invadindo um ministério que você não tem, você está tomando a ceia do Senhor indignamente. Misericórdia mesmo. É aqui, ele disse, examina a si mesmo. Antes de tomar a ceia do Senhor, examina a si mesmo, não a pessoa atrás de você. Examina a si mesmo e não a pessoa ao lado de você. Porque não é da sua conta o que ele está fazendo. E não é da conta dele o que você está fazendo. Mas entre você e Jesus é a conta dele. Então ele disse aqui, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, amor, eu vou dizer corpo de Cristo, porque o corpo é nós. Sem discernir que seu irmão está no mesmo corpo que você está. E o corpo come e bebe juízo. Come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem, que quer dizer, morreu antes do tempo. Pessoas morrendo com 50 anos, isso não é normal, irmão. E tem coisas entre você e Jesus que vai determinar que você vai viver ou morrer. Diga, eu tenho que escolher. Muitos dormem, que quer dizer morre cedo. Eu ouvi irmão Reagan e quando ele falou, eu prestei atenção. Ele disse, eu nunca fiquei doente sem errar no Senhor. Eu sei que Doug já ouviu ele falar isso. Doença não veio para mim até eu pequei. Ele disse, eu não roubo um posto de gasolina. Eu não assaltou um banco, não. Mas eu pequei contra o Senhor, uma coisa que Ele tem falado comigo que eu não fiz ainda. Ele disse, quando eu fiz coisas assim, eu fiquei doente.
Doug pode confirmar o que ele falou. Você ouviu ele falar. Ele disse, eu nunca fiquei doente sem pecar contra o Senhor. E se você está tentando ser evangelista e pastor, você está fazendo contra a vontade de Deus. E tomando a ceia do Senhor como é santo. Isso pode causar morte para a sua vida. Então, essa palavra aqui, dormem. Eu tenho Bíblia Scofield aqui. É batista. Ele era muito estudioso de grego e hebraico e era batista. E ele tinha que concordar com o que a Bíblia falou, porque está falando grego e hebraico. Não importa que denominação você é, se a Bíblia ensina, aceita. Então, essa aqui tem, e não poucos que dormem, tem um V lá. Concordância, essa é uma concordância. Então, eu abri lá que fala 1 João, vamos abrir lá 1 João. Realmente o assunto aqui é oração. E João está revelando aqui, e essa é a confiança que temos com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. Eu tenho garantia que Deus me ouve quando eu estou orando. E Ele diz, se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que nós temos as petições que desejamos dele. Então, quando eu oro, eu sei que tem a resposta. Eu lembro que já ouvi irmão Reagan ensinando coisas. E eu falei, Senhor, Jesus falou aqui em João 11, quando ele ia ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse, Pai, eu te dou graça que tu sempre me ouves. Eu falei, Senhor, eu gostaria de ficar assim também. Ele disse, abre sua Bíblia. 1 João 5, 14 e 15. Isso é sobre oração, meu irmão. Jesus disse, tu sempre me ouves. Nós temos essa garantia também. Mas o que eu já citei agora, ele disse em 16, se alguém vê seu irmão cometer pecado, não para a morte, existe pecado que não dá para a morte, mas ele diz que existe pecado que vai morrer e nem ore para essa pessoa. Não foi eu que falei, ele falou. Diga, isso não é doutrina de Bud. Fala, rapaz. Não é doutrina de Bud. Isso é doutrina do Espírito Santo através de João. E o que ele falou, você pode acreditar. Ele disse, se alguém, tem alguém aqui? Diga, eu sou alguém. Então, se vê alguém cometer pecado que não é para a morte,
pedirá, pedirá, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue ou orar. Nós tínhamos aqui, no início do nosso ministério em Campina Grande, tinha uma moça, ensinou excelente. Ivane era o nome dela. Deus colocou no meu coração para chamar ela para Campina Grande, para ela trabalhar conosco, ensinando na primeira escola aqui. Chamei, mas eu sabia que ela teve problema com a autoridade. Se você tiver problema de obedecer à autoridade, está colocando sua vida em prejuízo. Ela sempre em rebelião contra o pastor lá, mesmo que o pastor era errado às vezes, ela ficou em rebelião e pegou câncer nos intestinos. Lá em São Paulo, vocês sabem que médicos e hospitais são bons lá. Tiraram esse câncer dela. Mas ela chegou aqui, continuou em rebelião. Vocês sabem que a igreja em Aracaju, eles chegaram aqui querendo me começar uma igreja e escola lá em Aracaju. Eu falei, o Senhor não falou nada de Aracaju comigo ainda, não podemos fazer nada, por enquanto. Ivane disse, eu vou lá, eu vou e começar a igreja. Eu falei, não vai para Aracaju até eu volto dos Estados Unidos. Eu e Jen indo para os Estados Unidos. Irmãos, antes do avião sair do chão, ela já estava viajando para Aracaju para começar uma igreja. O câncer voltou para ela, tomando a ceia do Senhor como santo e desobedecendo a autoridade. Ela morreu com 30 e poucos anos, irmão. Uma noite, Geraldo Foster ligou para mim, pastor Bud, ore por ela. Eu falei, a gente vai orar. Oramos. Próxima semana, ele ligou de volta e disse, Bud, ore por ela, ela está morrendo. Falei, a gente vai orar. Eu dirigindo para perto da casa, eu ia falar, pedindo uma coisa para ela, e uma mão pegou aqui. Ele disse, eu falei, não ore por ela, porque já julguei ela. Ela vai morrer. Então, quando ele fala não ore, irmão. Eu calei a boca e no dia seguinte ela morreu. Você está dizendo que Deus julga a pessoa? Julga, irmão. E você será uma dessas se não obedecer. Se quiser morrer cedo, agindo como santo, tomando a ceia do Senhor, fora de ordem, você pode morrer cedo também. Eu nem vou para seu funeral, porque ele disse não ore por ele. Aleluia. Se quiser morrer,
fique desobedecendo a autoridade. Fique desobedecendo o Espírito Santo. O que Doug ensinou ontem à noite é importantíssimo, irmão. Para não apagar o Espírito que está dentro de você. Ele está dentro de nós para nos guiar naquele que está correto, irmão. Quem sabe que Ele sabe mais do que você? Diga, Ele é inteligente. E Ele está dentro de mim para me guiar, para me ensinar todas as coisas, como Ele falou ontem à noite. Uma vez eu falei, Senhor, como é que as igrejas recebem doutrinas erradas? Ele falou, não é do meu espírito, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele só revela a verdade, irmão. Ele só ensina a verdade, irmãos. E você pode colocar seu último dólar nisso, irmão. Ele só fala a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Amém. Diga, Ele é o Espírito de verdade. Não vai me ensinar coisas erradas. Então aprende a andar com Ele. Coloque Ele seu melhor amigo. Aleluia. Então, Ele disse aqui, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Tem pecado que traz morte, tem pecado que não traz morte. Uma daqueles está em Provérbios 6, semeando discórdia entre os irmãos. Isso é um dos pecados que traz morte. Falando contra outras, sem motivo. Minha mãe sempre me ensinou, se não puder falar uma coisa boa sobre outras pessoas, fique com sua boca calado. Eu sei que eu, Guto, Cão Roberto, a liderança do ministério tem que julgar coisas às vezes. Mas isso não é falando mal de outras pessoas, não. Tem pessoas que têm que entrar nesse negócio de julgar. E Ele fala para você, julgue todas as coisas. Mas isso não quer dizer que você continua falando. Você pode ver, poxa, o Gerson tem pecado, mas não fale. Pesa forte. Você tem direito de julgar a vida dele, mas ficando quieto. Nós julgamos todas as doutrinas, se está em linha com a palavra ou não. Se não está em linha com a palavra, julgue aquilo, mas não fique criticando. Aleluia. Mentira. Mentira. Provérbios 6 fala que é uma coisa que Deus deteste. Se Ele deteste, quanto mais nós devemos detestar.
Se Deus está contra, nós devemos tomar partido com Ele. Aleluia. Eu estou no lado de Deus, eu não sei sobre você. Se Ele fala é pecado, irmão. Um rapaz em São Paulo uma vez disse para mim, eu falei, você falou mentira, isso é pecado. Ele disse, não é pecado, não. Pensei, onde esse idiota recebeu isso? Deus disse que mentira é pecado. E se Deus fala, então é pecado, irmão. Diga, crente não mente. Diga, eu sou crente, eu não mento. Se minha mãe fala comigo, ou se fulano de tal liga para mim, diga que eu não estou aqui, eu falei, então você atende o telefone. Porque eu vou dizer, não, ela está aqui, quer falar com ela. Não me pergunta para mim errar e mentir para você, não. Se eu não faço para minha mãe, eu com certeza não vou fazer para você. Aleluia. Eu vou para o céu se você vai para o inferno, irmão. Eu decidi 40 anos atrás, isso é minha vida, eu vou proteger essa vida, o que Deus fala eu vou fazer. Errei um pouco de vez em quando, mas está correto agora. Aleluia. Então, se quiser morrer, continua ficando carnal. Todos nós estamos ordenados a andar em espírito, irmão. Diga, Deus me ordena andar em espírito e não pela carne. Às vezes nós colocamos coisas erradas. Ontem à noite eu fiquei na carne. Não, você não ficou na carne. Diga, eu não estou na carne. Eu estou em espírito. Eu nasci em espírito. Eu permaneço em espírito. Se a Bíblia fala, irmãos, eu creio. Aleluia. Não importa quem está contra o que a Bíblia fala, eu vou ficar com a palavra. Aleluia. Decidi anos atrás. A Bíblia é Deus falando comigo. Se Ele fala com você ou não, Ele está falando comigo. Aleluia. Um professor na Rema me chamou herético, né? Ele fala, porque eu falei uma coisa, ele disse, you're a heretic. Como fala em português? Herético, né? Herético. Oxa! Mas eu não sou. A única coisa é que eles não entenderam o que eu falei. Eu falei, eu vou falar para vocês. Eu falei, a árvore de conhecimento e vida e do bem e do mal não vem de Deus. Ele disse, você está falando errado. Eu falei, onde está na sua Bíblia que Deus colocou a árvore que tem morte dentro? Deus falou comigo, aquela árvore não é consistente com minha natureza.
Vocês entendem o que eu falei? Ele disse, não está em linha com minha natureza. Porque produziu morte para Adão e Eva. Deus tem morte? Então, como pode dizer que Deus está dando morte? Ele é 100% vida. Aquele árvore produziu morte para o homem dele. E ele disse, você está falando falsa. Então continua crendo assim, eu não vou mudar. Aleluia, ele teve 70, 80 anos, eu com 34. Mas se você está errado, eu não vou concordar com você. Não importa a sua idade. Se você está falando contra a palavra de Deus, não vou concordar com você. Aleluia. Eu não falo esse assunto muito porque pessoas não entendem. Então eu não vou causar polêmica na igreja por causa de doutrina. Eu sei o que Deus me ensinou. Ele me ensinou 2 anos sobre esse assunto. Fiquei na aula, ouvindo sobre essa árvore. Então o que Deus fala é fato. O que Deus fala é fato, irmão. Se quiser morrer, continua pecando. Oh, fique quietinho agora. Pensando que você pode fazer sua vontade qualquer hora, irmão, você está enganado. Eu tenho temor de Deus e não vou pecar. Você precisa de temor de Deus para não errar e pecar. Porque você é doente, eu errei, irmão. Eu não sou doente, diga, ele não é doente, não. Ele é curado. Aleluia. Errei, mas pedi perdão, estou perdoado e minha cura está em ordem, irmão. Aleluia. Pastor, você vai morrer. Não. Você está falando sobre outra pessoa. Eu não. Aleluia. Diga, eu estou falando sobre a pessoa errada. Não vou morrer. Tem tanto brasileiro orando para mim que não posso morrer se quiser. A nação inteira está orando para mim. Aleluia. Isso me dá incentivo para não morrer. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu não estou pecando, irmão. Mas comendo como porco é erro. O fruto do Espírito está intacto ainda, irmão. Domínio próprio é do Espírito. Isso não é uma tradição da igreja, não, irmão. Amor não é fruto do Espírito. Então, moderação é do Espírito tanto quanto o amor. Mas pessoas pensam que não tem que guardar essa coisa. Moderação, eu como quiser. Não é assim, irmão. Pessoas falam, mas eu sou magro. Glutão pode ser magro também. Glutão pode ser magro também, irmão. Nós vivemos pelo Espírito e não pelo que você quer.
Os restaurantes vão perder muito valor aqui. Quando o crente sabe que ele não pode comer 3 pratos cada vez, ele vai perder dinheiro lá. Mas eu já ouvi brasileiro falar, mas pastor, eu vou naquela churrascaria lá e só come um prato? Irmãos, isso é estupidez. Você é para comer em linha com a palavra de Deus. E fique sensível em espírito. Já vi pessoas chegar aqui no púlpito, falando e fazendo. Comeu antes do culto. É melhor não comer antes do culto. Isso é mal educação. Já vi um rapaz, meu Deus do céu. Eu ando com uma dessa aqui na minha bolsa. Se o focinho está correndo, eu vou usar isso para limpar, mas ele foi lá atrás e fez. Meu Deus do céu, irmão. Eu sou caipira, mas eu não fui treinado assim, não. Ele fez. E se ele fosse aqui, ele sabe o que aconteceu. Aleluia. Ministros são exemplos, irmão. Você não é chamado para ser porco. Aleluia. Quando você quase morrer 4 vezes, como eu, vai aprender que comendo correto tem que ser feito. Eu assisti numa luta uma noite, respirando, coração quase parando, não bombeando aquele líquido dentro dos meus pulmões, quase morrendo. Ele disse, vamos para o hospital. Eu falei, espera até a luta acabar. Quando a luta acaba, vamos embora. Aleluia. Eu calma e eles nervosos. Se morrer, eu vou morrer. É atalho para o céu, irmão. Atalho para o céu. Aleluia. Mas Deus não quer me morrendo, não. Ele não quer você morrer. Mas Ele quer conservar a sua vida pela moderação, pelo domínio próprio, pelos frutos do Espírito. Irmão. Aleluia. Então, se você ficou com raiva de mim, arrependa-se e Deus vai te abençoar. Aleluia. Ele concorda comigo. Tiago era o homem mais carnal do Brasil. Não. Tadeu era mais carnal do mundo, irmão. Crente, jogando no bandinho. Tocando. E começa a falar comigo, era carnal demais. Eu falei, quando ele vai sair da minha presença? Mas graças a Deus foi para Rema e foi transformado. Transformado. Eu não sei se ele está comendo demais agora ou não, mas ele... Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou espiritual. Não sou carnal. Aleluia. Glória a Deus. Quando você perceber que é espiritual, você vai começar a mudar a sua vida. Aleluia. Oh, glória. Então, se tiver alguém aqui
que nunca recebeu Jesus, nós queremos dar a oportunidade para você receber, porque Jesus morreu para o mundo inteiro, para nós tenhamos salvação. Ele não mereceu morrer, mas nós merecemos a morrer. Mas Ele deu sua vida em nosso lugar. Ele amou você em tal maneira que Ele morreu na cruz do Calvário. Aquele era cruel, irmão. E Ele morreu para você e morreu para mim. É por isso que eu estou eternamente em dívida com Ele. Minha vida é dele, irmão. Se Deus fala, vai para Angola, eu vou pegar minha roupa e eu vou sair. Amém. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu fiz. Eu falei, Senhor, o que você fala para mim fazer, eu falo. Onde você quer que eu fosse, eu vou. O que você quer me fazer, eu faço. Eu não podia ficar provado mentiroso. Se eles dizerem ir, eu vou. Porque Ele me perdoou de muito. Me perdoou de muito. Se você está com muito pecado na sua vida, Ele já te perdoou. Você só precisa receber aquilo. Aleluia. Venha aqui na frente, queremos orar com você. Queremos orar com você. A Bíblia diz que só crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e crê no seu coração que Ele é o Senhor, será salvo. É tão fácil. É mais fácil ser salvo do que cair no rio. Se alguém quiser receber, venha aqui na frente. Queremos orar com você. Ou se você está querendo o batismo no Espírito Santo, venha. Venha aqui, esse casal pode ensinar você rapidinho como receber o batismo no Espírito Santo, falando em outras línguas. Aleluia. Eu oro em línguas todos os dias, antes de pregar eu oro em línguas. Amém. Todos estão cheios, hein? Aleluia. Glória a Deus.